acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar pesquei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito. Dei bom dia para cavalo e relinchei pro cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco, grito. Eu hoje acordei muito esquisito. Cuspi fogo na toalha, engoli um periquito. Eu tô que tô, eu hoje muito esquisito. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer ter vocês com a gente aqui nessa 32ª semana de atuo também na Secretaria de Educação no setor de formação. Agradeço a presença das nossas intérpretes de Libras, Luciana e Maria Cristina. E antes da gente começar, eu quero pedir que vocês fiquem atentos ao bate-papo, porque é por lá que vão ser disponibilizados ao final da palestra os links para os formulários de participação e avaliação, né? E é através do preenchimento desses formulários que vocês vão receber no e-mail de vocês os comprovantes de participação, tá? Além disso, vai ter disponibilizado o link para a Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com possibilidade de conversa com autores e também desconto em livrarias. Então, vamos aproveitar, né? Agora sim, a gente vai receber os nossos dois palestrantes e eu vou... de média, bem-vindo, André. O André, ele é educador no Monumento Nacional Ruínas, Engenho São Jorge dos Erasmos, aqui em Santos, também conhecido como Engenho dos Erasmos, né, de forma mais resumida. O André é biólogo, ligado à biologia da conservação de florestas tropicais, atua como educador ambiental no âmbito da educação em bens culturais e museus. O André atuou como docente e coordenador de área em programas de formação continuada de profissionais da educação, junto à Coordenadoria de Ensino Técnico e Médio do Centro Paula Souza. Bem-vindo, André, é um prazer ter você aqui. E a nossa segunda palestrante é a Daniela Silva de Oliveira, que é graduada em História, especialista em Patrimônio Cultural, graduada em Museologia e conta nas áreas de Planejamento Museológico e Educação Museal. Daniela atuou como educadora em espaços culturais e professora em instituições de ensino municipais e estaduais no estado de São Paulo. Trabalha desde 2014 no setor educativo do Museu do Café, onde é desenvolvimento de programas voltados à difusão, à acessibilidade e formação de diferentes perfis de públicos. Seja bem-vinda, Daniela. Bem-vindo, André. Muito obrigado. Olá, Dani, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação, Caio. Muito obrigado, Caio. Quero agradecer em nome da equipe do Engenho dos Erasmos, a toda a Secretaria de Educação de Santos. Um prazer estar aqui. Já estivemos juntos pela manhã. Agradecer a presença de todo mundo que estiver nos assistindo. Agradecer a Daniela Oliveira pela possibilidade de trocar informações, conhecimentos e angústias e planos e projetos na 32ª Semana de Educação Paulo Freire. Daniela, se você me autorizar, a gente faz como fez de manhã. Eu posso começar na sua frente e depois você apresenta os seus trabalhos? Podemos fazer assim? Ok. Tá bom, muito obrigado. E obrigado a Luciana também, nossa intérprete, que legal. Muito obrigado. Vamos lá. Eu comecei com um mosaico apresentando o Engenho dos Erasmos, atividades envolvendo o público. Nós estamos morrendo de saudade do público.
depois desses longos meses aí, cumprindo regras sanitárias, com restrições importantes para salvar vidas, né? Mas trouxe um pouco dos projetos que a gente vem desenvolvendo para colaborar com a discussão proposta para hoje. Então, por favor, o próximo. Para quem não conhece o Engenho, lógico que depois de 15 anos de parceria entre a Universidade de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação de Santos, muita gente já conhece o Engenho dos Erasmus, mas pode ser que tenha alguém nos assistindo que ainda não teve a oportunidade de conhecer, é preciso fazer uma apresentação. O Engenho dos Erasmus é considerada a mais antiga evidência física preservada da colonização portuguesa em território brasileiro. Um dos poucos testemunhos do início da ocupação europeia no território americano e, consequentemente, testemunho do contato do colonizador com indígenas e africanos escravizados, isso em princípios do século XVI. A gente está falando de o que hoje são ruínas de um engenho erguido em 1534, constituindo hoje um complexo arquitetônico único no território brasileiro. Por favor. Hoje o Engenho dos Erasmus está sob a guarda da Universidade de São Paulo. Somos um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, da USP. O sítio arqueológico está na Vila São Jorge, zona noroeste de Santos, próximo à divisa com São Vicente, e historicamente está associada à Vila de São Vicente e à expedição do Martim Afonso de Souza, a fundação da vila em 1532, e ao início da manufatura açucareira no Brasil. O Martim Afonso, em sociedade com outros comerciantes, manda erguer o engenho de açúcar nesse local, que inicialmente era conhecido como Engenho do Governador. E em 1540, esse engenho é vendido para Erasmus Schetz, um comerciante flamengo que tinha ligações comerciais com italianos, holandeses, franceses, portugueses, alemães, era um legítimo representante de uma rede de comércio importante na Europa nesse período. Por favor, o próximo. O engenho funciona por mais de 100 anos, fica decadente por uma série de motivos. Aí na imagem a gente colocou o Spielberg e o Cavendish para ilustrar um desses vários motivos, os ataques de piratas e corsários, invasores europeus, mas também a concorrência com o açúcar do Nordeste e os inúmeros sistemáticos conflitos com nativos. O engenho foi palco de conflito com indígenas escravizados, e na sua fase tardia de produção, ele produziu menos açúcar para exportação e mais rapadura e aguardente para consumo interno. O próximo, por favor. Os terrenos foram adquiridos pela família Ribeiro de Araújo. O Otávio Ribeiro de Araújo era proprietário, quando, então, a professora a doutora Maria Regina da Cunha Rodrigues publica uma série de artigos ligando as ruínas que estavam no terreno do Otávio ao Engenho dos Erasmus, e ele se convence e doa o terreno com as ruínas para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 1958. E, a partir de então, iniciam-se uma série de estudos coordenados pelo o que hoje conhecemos pelo IPHAN, e então o engenho é triplamente tombado ao longo das próximas décadas, pelo IPHAN, pelo CONDEPHAR e pelo CONDEPASA a nível municipal. E depois, nos anos 90 e 2000, novos projetos de prospecções e escavações evidenciaram ainda mais partes significativas dessas ruínas, ajudando a construir esse conhecimento que a gente tem hoje sobre a ocupação humana da região. Nas fotos a gente tem imagens das
nos anos 50, nos anos 70. Tem uma foto da professora Margarida Andreatta, arqueóloga do Museu Paulista, e também fotos das escavações na Ermida, na Capela, que revelaram um cemitério, escavações que foram feitas sob a coordenação do professor Zé Luiz de Moraes, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Próximo, por favor. Em maio de 95, a USP e a Prefeitura Municipal de Santos assinam um termo de compromisso de ajustamento de conduta, assumindo novos compromissos, né, para revitalização, valorização cultural e preservação do engenho. Um projeto de base avançada, projeto do professor Júlio Roberto Kaczynski, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. A base fica pronta em 2009 e hoje é a sede da equipe do engenho. Tem auditório, tem sala multimídia, tem uma biblioteca, abriga o educativo, reserva técnica, administração e os bolsistas. Próximo, por favor. Hoje, o que a gente faz é tocar uma série de programas e projetos que têm como objetivos principais ampliar o acesso ao sítio, ao bem, estimular a apropriação do espaço pelas pessoas, buscando esse sentimento de pertencimento para garantir salvaguarda e proteção do monumento. A gente sabe que sítios e monumentos têm a sua proteção garantida à medida que fazem sentido e têm utilidade para as comunidades no seu entorno. Então, através da proteção do patrimônio material ou tangível e também do patrimônio imaterial ou intangível, que é a junção de edifícios, sítios, paisagens, rotas, objetos, com também memórias, narrativas, rituais, conhecimentos tradicionais, valores, busca-se assegurar o desenvolvimento sustentável e social da região. Então, aí nessa foto a gente tem uma visita monitorada, um estudo do meio, de uma turma de graduação. Esse é um dos locais do engenho, onde é possível conversar um pouco sobre o fazer da arqueologia, né, sobre os métodos da arqueologia. Mas o engenho tem muitos aspectos interessantes que a gente vai discutir um pouco ao longo dos próximos minutos. Próximo, por favor. Para finalizar apresentações, o engenho hoje recebe entre 10 e 11 mil visitantes por ano. Temos convênios com as prefeituras de Santos e de São Vicente para visitas escolares e diálogos com os currículos. Temos também uma cooperação técnica e um convênio com a Universidade Católica de Santos que viabiliza a contratação de bolsistas, estagiários da equipe do engenho. Cursos de difusão, presenciais e online, agora durante a pandemia, especialmente cursos 100% à distância. Temos o programa Portas Abertas, que é um calendário de eventos educativos e culturais que acontecem aos finais de semana, sempre gratuitos, abertos ao público, em diversos formatos: sarau, apresentação, oficina, espetáculo, música, teatro, dança, enfim. Encontros especiais para professores. O projeto Vou Volto, que é para o ensino básico, fundamental e médio, tem esse nome porque a gente estimula a visita e o estudo do meio, atividades curriculares, né, que o aluno vem fazer com a escola, mas eles são todos convidados a retornar nas férias e nos finais de semana com as suas famílias para repercutir, né, o que eles aprenderam ou nos ensinaram durante essas visitas. Temos o programa Conheça Santos, Zona Noroeste, com a Secretaria de Turismo de Santos. Importante mencionar uma parceria muito importante para nós com o programa Santos à Luz da Leitura, porque o engenho tem uma biblioteca com um acervo singelo, mas muito interessante.
o projeto de valorização patrimonial com recursos do BNDES e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que, dentre outras coisas, já rendeu um banco de dados e uma página eletrônica com roteiros turístico-culturais na Baixada Santista, os 9 municípios, e o espetáculo de videomapping, História, Luz e Som, Memórias de um Velho Engenho. Se alguém que está nos assistindo já teve a oportunidade de comparecer, de presenciar o espetáculo de videomapping, por favor, se manifesta aí, que para quem não veio ainda, vier assim que possível. É lindo, é um espetáculo belíssimo, que conta a história desse lugar nas próprias ruínas. Nesse período de restrições sanitárias, a gente desenvolveu uma série de projetos, eu trouxe 2 só para comentar muito brevemente, o programa de acessibilidade, que nos rendeu uma maquete tátil e um mapa tátil, maquete tátil das ruínas e mapa tátil da base avançada de pesquisa, cultura e extensão universitária. E também uma intervenção expositiva que está programada para ser inaugurada no fim do ano, ainda neste ano, com uma história da ocupação do lugar. O próximo, por favor. Hoje, a proposta é a gente falar um pouco sobre diálogos com a paisagem histórica. A gente está convencido que é possível valorizar elementos físicos e simbólicos que dão sentido ao lugar, proporcionando compreensões mais abrangentes e diversas do que foi esse lugar, o que ele pode significar para a região atualmente e o que se pretende dele para o futuro. Aqui a gente tem oficinas do programa Portas Abertas, no centro, reconstruindo paisagens, com um artista plástico, que já aconteceu 3 vezes, muito interessante, estudos do meio e encontros para discutir relações entre terra, trabalho, poder, história indígena, africanidades e a Mata Atlântica. A gente vem tentando estabelecer esses diálogos e essas conexões desde esse ciclo inicial de discussões que aconteceu em 2017. Próximo, por favor. O Engenho dos Erasmus, ele está, como dá para ver aqui atrás, ele está emoldurado por um fragmento de Mata Atlântica, é uma floresta secundária, não esteve sempre ali, não é uma floresta nativa, como, por exemplo, a gente tem bancos genéticos muito bem preservados na Serra do Mar, né? Mas mesmo sendo floresta secundária, um fragmento inequivocamente muito importante para a cidade, um bolsão, uma ilha de biodiversidade, que é capaz de oferecer inúmeros serviços ambientais. No passado, os engenhos consumiam as florestas ao seu redor, eram vorazes devoradores de mata, e hoje, paradoxalmente, a instituição que preserva o engenho também, naturalmente, não podia ser diferente, está colaborando, pretende colaborar sempre com os esforços de recuperação e de preservação da floresta. Próximo, por favor. Aí, por exemplo, para ilustrar, a gente tem uma foto de 1987 com o morro completamente pelado, né? É impressionante, tinha alguma mata logo atrás do engenho, mas o morro completamente pelado, e tem uma história muito interessante da recuperação dessa área, não cabe contar aqui agora, mas a gente pode bolar outras oportunidades para conversar sobre isso, mas hoje essa área que está reflorestada virou um parque natural municipal criado por decreto em setembro de 2017,
está sendo gerido pela Secretaria de Meio Ambiente de Santos, e um plano de manejo está sendo elaborado nesse momento por uma equipe multidisciplinar de especialistas, servidores de carreira da Prefeitura de Santos, muito competentes, dedicados. Está muito interessante acompanhar isso. E, naturalmente, o Engenho e o Conselho do Engenho e o Conselho do Parque dialogam sempre que possível, porque são camadas de proteção de áreas protegidas por lei, né? O próximo, por favor. Um projeto que eu gostaria de comentar, que pode colaborar com a discussão, é o Biodiversidade, a Escola e seu Entorno, uma oficina de plantio de sementes de espécies nativas da Mata Atlântica. É possível, durante a oficina, aprender sobre a ecologia de 5 espécies, escolhidas depois que a gente quase enlouqueceu, definindo critérios. Chegamos à conclusão de que essas 5 espécies seriam enriquecedoras para a oficina, e aí na foto a gente tem uma turma fazendo a atividade. Essa oficina está disponível para ser feita no Engenho, mas também o professor ou a professora que quiser pode fazer na escola, porque todo o material está disponível para download, as pranchas e infografias das 5 espécies e o guia do aluno, que no próximo eu vou poder falar melhor. A arte é da Maura de Andrade, uma artista plástica sensacional, e o design todo do material é da Ana Assunção. Pode botar o próximo, por favor. A oficina tem um momento de leitura dialogada de imagens. São 5 representações distintas da Mata Atlântica, documentos históricos e representações artísticas de diferentes momentos. Aí eu coloquei uma prancha do Flora Brasiliensis e outra de um artista santista, o Ferreira Amorim. Pode passar o próximo, por favor. E o guia do aluno é uma ferramenta interessante para mediar, junto com o professor, a leitura dialogada e o aprendizado, né? É muito legal, o material tá interessantíssimo. Confiram, é só entrar lá no site do Engenho, clicar em projetos e encontrar o projeto Biodiversidade, a Escola e seu Entorno. Só baixar o material e fazer a oficina, inclusive com orientações de como conseguir as espécies, as sementes das espécies sugeridas. Gostaria de poder contar mais, mas não dá tempo. Eu vou falar no próximo slide, vou fazer uma menção também muito breve a uma publicação recente do Engenho dos Erasmos, que é o Guia de Observação de Aves, que traz registros e descrições de 43 das 89 espécies já observadas aqui no Engenho, pela Sandra Pivelli, ornitóloga, especialista da Prefeitura Municipal de Santos, que faz um trabalho sistemático, impecável, de acompanhando e fazendo registros das espécies em diversos locais. E inicialmente foi uma publicação eletrônica, que também está gratuita, disponível na internet, no site do Engenho, para já servir como guia de campo para qualquer um que quiser aprender mais sobre essas espécies. E depois, com recursos de um segundo edital, a gente conseguiu imprimir. Pode mudar, tá ótimo, foi perfeito. A gente conseguiu imprimir e vai ser usado assim que possível, assim que a gente puder retomar as atividades com o público, vai ser possível utilizar esse guia impresso aqui no Engenho, e ele também vai gerar desdobramentos, desenvolvimento de cursos e oficinas e produção de material didático. É uma publicação que é bilíngue,
feita com o maior capricho, tem uma supervisão do professor Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia da USP, a descrição das espécies é da Sandra Pivelli, e fotos maravilhosas do Edson Endrigo. Pode passar. Tá aí o site também do Engenho para download. Vou cortar essa parte, porque eu estou estourado no tempo. Vou deixar aqui uma provocação para a gente conversar depois, trocar com vocês e com a Daniela sobre paisagens históricas. Passa para o próximo, por gentileza. Olha só que interessante essa foto, né? É uma sobreposição do Engenho hoje e uma foto do final dos anos 50. E dá para ver o morro pelado, né? A floresta não esteve sempre ali, né? E a gente pode se fazer essa pergunta para elementos de permanência e elementos de transformação da paisagem. O engenho é um elemento de permanência dependendo do ponto de vista, né? Porque se a gente for prestar atenção na história da técnica construtiva, vai ver que a argamassa utilizada para as rochas é uma argamassa que foi feita a partir de conchas. Então, o que foi esse lugar antes do engenho ser implantado aqui? Cadê o rio que estava aqui antes e agora não está mais? E essa mata, como é que ela chegou aí? Antes disso, como é que ela sumiu? Enfim, as discussões sobre a paisagem são muito ricas, enriquecedoras e as perguntas muito inquietantes. E uma das chaves possíveis para a gente se apropriar e aprender cada vez mais sobre um lugar. Então, fico por aqui, espero que eu não tenha estourado muito tempo. Volto depois para a gente conversar e responder perguntas. Dani, vou passar a bola. Obrigada, André. A fala foi excelente. Acho que a gente vai conseguir trocar uma boa figurinha no final. Antes de começar a apresentar um pouco do trabalho que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro, em especial a Ceform, que vem trabalhando de maneira muito parceira com a gente lá do Museu do Café. E gostaria de lembrar também uma passagem da minha vida, na qual há 25 anos atrás eu participei também da Semana de Educação de Santos, mas como aluna. Minha professora, na época, Ana Maria, da Escola Edmeia, montou uma peça de teatro com os alunos e a gente compôs essa programação que, para mim, me marcou muito, né? Assim como outros processos de aprendizagem que eu tive ao longo da minha vida, tanto na rede de Santos, quanto em outras escolas. Me marcaram a ponto de eu ter interesse em trabalhar com educação, então essa minha fala é um retorno de que o trabalho que vocês desenvolvem, de fato, tem muitos desdobramentos e agradeço por isso. Daí agora a gente pode dar sequência. Antes de eu começar a falar sobre o Museu do Café, eu gostaria de apresentar para vocês um artigo da Constituição de 88. Pode passar, por favor? Que é o artigo 216, que fala sobre o que seria o nosso patrimônio cultural. Constitui-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Por que eu começo trazendo essa referência?
porque eu acho muito importante a gente ter a noção de que a nossa cultura não é somente representada através das manifestações artísticas ou dos trabalhos desenvolvidos pelos equipamentos culturais. Eu entendo que cultura vai além, é uma dimensão da vida em sociedade, é uma dimensão do ser humano. Então, são, de certa maneira, os nossos modos de pensar, as nossas formas de celebrar a vida, os nossos costumes, como comemos, como bebemos, como nos vestimos. Então, eu gostaria de trazer um pouco na minha fala como a história do café foi importante para os santistas e para o Brasil como um todo. Pode passar, fazendo favor? Um aspecto muito comum quando a gente fala de patrimônio é associá-lo à ideia de um bem material. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui o maior símbolo que a gente tem sobre essa história do café, no seu sentido de revelar um pouco o quanto o café foi importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, quando a gente vê uma construção como essa, eu não sei se todos os professores que estão acompanhando já visitaram o Museu do Café. Acredito que muitos já sim, por conta das nossas parcerias com a SEDUC, mas outros não. E aí, um ponto que geralmente as pessoas trazem é o quanto esse tipo de edifício causa um certo distanciamento. E essa construção do estilo eclético, ela foi feita justamente para reforçar o quanto a economia cafeeira vinha se desenvolvendo. Então, ela foi inaugurada em 7 de setembro, no centenário da independência do Brasil, e funcionou, de fato, como espaço de negociação, né, do café. Na parte térrea desse edifício, a gente tem o pregão da Bolsa, que era onde acontecia essas negociações, e esse espaço funcionou até meados da década de 60, justamente trazendo esse trabalho em relação ao comércio do café. Com o passar do tempo, o café não tem mais o destaque que ele tinha na nossa economia, e esse espaço, ele, em 1998, se tornou o Museu do Café. Como museu, hoje a gente tem como missão trabalhar a preservação, a pesquisa e a difusão dessa história. Então, esse bem é tombado nas 3 esferas, assim como o engenho, pelo CONDEFAT, que é estadual, o IFAM, que é federal, e o CONDEPASA. É importante trazer também que, para que o público se ligue a esse bem, tem alguns aspectos que perpassam também pela imaterialidade. Pode passar o slide, fazendo favor? Nesse sentido, eu trago uma pergunta que, com certeza, vai suscitar na memória de vocês muitas ideias e laços afetivos, né? Então, o que o café te faz lembrar? Imagino que o café faça lembrar a avó, faça lembrar a rotina da manhã, na casa da fazenda, ou mesmo em outros locais. Quando a gente faz essa pergunta para o público, eles trazem muitas referências do passado. E essas referências, em geral, são laços afetivos, né? E daí, nesse sentido, trabalhar com a memória é muito importante por conta disso, né? Porque ela é a que faz a transposição de forma afetiva entre o passado e o presente. A memória é um mecanismo psicológico, mas também é um mecanismo social, né? Que pode ocorrer de forma coletiva e individual. Então, quando a gente estimula o público a estabelecer essas relações de memória com esse espaço, a gente está ganhando também com isso, porque a partir dessa relação é que a gente consegue, de fato, estabelecer esse processo de preservação. No entanto, a gente não pode esquecer que a gente trabalha numa perspectiva de museu histórico. Enquanto museu histórico,
a ciência, a história é muito importante para a gente. Então, existe uma série de metodologias, de processos de investigação que contribuem para a gente ampliar esse entendimento sobre o passado. Mas a gente não pode esquecer que essa ciência, durante muito tempo, ela foi muito unilateral e positivista, né? Trazendo sempre a história dos vencedores, né? Então, nesse sentido, quando a gente trabalha esse elo memória e história, a gente amplia essa forma de percepção e de entendimento sobre o passado. Pode passar, fazendo favor? Aqui eu trago para vocês as linhas de temas abordados pelo Museu do Café. A gente tem 3 principais linhas e depois eixos transversais que perpassam por essas linhas. A primeira é uma perspectiva do café enquanto produto no seu processo de produção e de consumo. Então, é o circuito da planta xícara. Então, se a gente for observar, são muitas as etapas de produção até chegar no nosso consumo, na nossa xícara. E daí a gente pode pensar nesses espaços, nesses lugares onde o café é produzido ou é comercializado. Por exemplo, para se plantar um café, quais são as condições naturais necessárias, né? Todo tipo de café pode ser plantado em qualquer lugar? Então, esses fatores influenciam, né? A questão do solo, a questão do clima. Por que Santos nunca produziu café? Muito nesse sentido. Mas existe também uma ação humana que favorece essa qualidade do café que a gente consome. E, por um outro lado, a gente também, no processo do comércio do café, a gente, em Santos, já encontra fatores que favorecem esse desenvolvimento do comércio aqui. Pode passar, fazendo favor? Daí, nesse sentido, o segundo eixo de abordagem do museu é o eixo que trabalha o café como objeto social. Então, a gente trabalha as questões políticas, econômicas, sociais e dos usos e costumes a partir desse eixo. Então, voltando à questão do porto, né? Por que a Bolsa Oficial de Café foi construída em Santos? Justamente porque existiam fatores geográficos que contribuíam para isso, mas também processos históricos e políticos que favoreceram a esse desenvolvimento, não só da economia cafeeira, mas a própria transformação desse espaço que é o Porto de Santos. Então, como o André apresentou, o Porto de Santos antes trabalhava com a economia do açúcar, depois desenvolveu outros processos em relação ao sal, por exemplo, mas ele só foi ter um pleno desenvolvimento a partir da economia do café. Então, nesse sentido, a gente observa que essa economia transformou, de certa forma, a cidade e a gente tem alguns elementos, resultados desse desenvolvimento. Então, a gente pode passar também agora para os produtos culturais do café. Então, essa economia, o que ela se desdobrou para a cidade? Então, a gente pode observar que o próprio edifício da Bolsa é um resultado dessa economia do café e o Centro Histórico de Santos também. Então, ele é um remanescente desse desenvolvimento. E aqui a gente tem 2 telas do Benedito Calixto, que são apresentadas no Salão do Pregão do Museu do Café, e apresenta Santos em 1822, depois em 1922, justamente reforçando essa transição do ciclo econômico, né? Então, a gente pode fazer a seguinte observação: será que o meio ambiente natural ele é divergente aos processos de desenvolvimento da cidade? Então, na primeira tela, a gente vê uma cidade muito mais preservada em relação aos aspectos naturais. Depois, a gente percebe Santos em um processo urbano também em franco desenvolvimento. Então, era interessante para os próprios cafeicultores reforçar essa ideia de que o café trouxe esse desenvolvimento. Então, existe um interesse
nesse sentido, né, de demonstrar o quanto eles foram propulsores desse desenvolvimento da cidade e também do nosso país. Então, em linhas gerais, esses são os 3 eixos trabalhados pelo museu. Depois, os temas transversais, eles perpassam, sendo eles gênero e poder, etnia e deslocamento, relações sociais e de trabalho. E também produtos culturais, mas uma outra perspectiva. Daí, eu apresentei para vocês esses temas, e agora eu gostaria de mostrar como eles são aplicados a partir das nossas ações educativas. Então, eu trago para vocês um projeto desenvolvido pelo setor educativo do Museu do Café, em conjunto com os demais setores que nos auxiliaram no trabalho de desenvolver com o público do entorno processos de exploração do território e também vivências relacionadas às nossas próprias práticas de trabalho, né, os processos museológicos. Então, esse projeto foi realizado em 2019 com a UME Mário de Almeida Alcântara, com alunos dos 6º anos. A nossa proposta foi desenvolver atividades durante um trimestre que culminassem em uma exposição. Pode passar, fazendo favor? Dentro dessas atividades, a gente desenvolveu alguns roteiros históricos, onde os alunos apresentavam, porque esqueci de falar, essa escola fica muito próxima ao Museu do Café. Então, esses alunos, eles têm esse contato, pelo menos, transitam por esse bairro com maior costume, né? Então, a nossa ideia foi que, num primeiro momento, eles apresentassem para a gente os lugares que eles conheciam, demonstrando essa cartografia afetiva do espaço, e depois a gente foi trazendo para eles algumas informações sobre aquele contexto que eles estavam reconhecendo, né? Porque conhecer eles já conheciam. Outra atividade desenvolvida nesse processo foram registros fotográficos realizados pelos próprios alunos, para que esses registros compusessem a nossa exposição. Pode passar? Então, aqui a gente tem um aluno fazendo essa atividade com a gente, depois pode passar. Aqui a gente tem uma imagem das crianças entrando num casarão que estava no processo de restauro. Esse é o arquiteto, e ele mostrou o processo na teoria e na prática. Então, eles puderam conhecer todo esse trabalho que é de preservação através das pessoas que lidam diretamente com essas atividades, né? Pode passar? Esse trabalho aqui eles fizeram uma visita a uma cafeteria, que é o Rei do Café, onde eles conheceram como é desenvolvida a torrefação e um pouco da história dessa cafeteria, que era uma cafeteria que foi passando de pai para filho. Então, de forma geral, eles tiveram um maior entendimento da história do bairro onde eles estão inseridos. Pode passar, fazendo favor? Esses alunos tiveram 3 linhas de pesquisa, né? Apoiadas pelo setor educativo e pela pesquisa, pela museóloga da nossa instituição. Então, os assuntos pesquisados por eles foram a história do bairro, a história do café e a história da escola. As turmas foram divididas e eles foram coletando informações sobre essas histórias. Então, eles fizeram registros de história oral através da coleta de depoimentos, os registros fotográficos, e pegaram também alguns objetos para ajudar a contar um pouco dessa história que eles construíram junto com a gente. Então, pode passar. Aqui a gente já tem o processo de montagem da exposição,
que contou com a participação de toda a equipe do museu e das próprias crianças. Eles fizeram junto com a gente a curadoria da exposição e a própria montagem. Essa exposição foi elaborada para iniciar a sua atividade de exposição no próprio museu e depois foi itinerada para a escola onde eles estudam. Pode passar. Então, aqui a gente tem um pouco da montagem, as crianças fazendo a legenda, junto com o expógrafo, entendendo como ficaria a estética da exposição deles. Pode passar. Eles no espaço onde foi montada a exposição. Pode passar. E aqui a gente tem um pouco do lançamento dessa exposição. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente tem o resultado desse trabalho colaborativo. Então, a nossa ideia foi, de fato, construir um museu junto com a sociedade, não para ela. Isso faz total diferença na relação do público com o nosso espaço, né? Eu trago aqui para vocês um pouco da coleta dos depoimentos que eles fizeram e eu vou mostrar um dos áudios que as crianças produziram. Boa noite. Qual é o seu nome completo? Expedita Lopes de Oliveira. Data e local de nascimento? 12/8/1960. Nasci em Oeiras, no Piauí. Qual a sua profissão? Auxiliar de limpeza numa clínica odontológica. Mora em qual bairro e desde quando? Valongo, desde 1987. Como é morar nele? É bom. É bom mas já foi melhor. Acha que o bairro passou por mudanças desde quando começou a morar aqui? Quais as principais mudanças? Sim, passou por algumas mudanças, sim. Aqui no Morro já tem policlínica, centro esportivo, entre outras coisas. Mudou muito, melhorou bastante, mas ainda falta muita coisa. Uhum. Tem creche já aqui no Morro também, nos morros. Que bom. E qual foi as principais que você achou as melhorias que aconteceram aqui pelo esse bairro? Foi subida das vans até o Cruzeiro e as policlínicas mesmo. Verdade. Você conhece, tem alguma relação com a Escola Mário de Alcântara? Sim. Meus 2 filhos estudaram lá. Entendi. Você autoriza a utilização dessa gravação e da sua imagem na exposição Mário no Museu do Café? Sim. Agora vamos falar sobre um objeto que a senhora vai nos emprestar e depois devolvemos, ok? Uhum. Tudo bem. Quando e onde você ganhou esse objeto? Esse objeto eu não ganhei, mas eu comprei porque na época eu precisava muito dele, então eu não ganhei, eu comprei. Entendi. Porque o dicionário ajuda bastante, né? Sim. Por que ele é importante para você? Nossa, porque nesse tempo eu estudava e ele me ajudou muito. E é por isso que até hoje eu guardo ele. Tem coisas que a gente não quer desfazer. Verdade. Quanto tempo ele tem? 30 anos. Bastante tempo. Então, essa foi a nossas perguntas para você. E é isso.
Então, foram áudios como esses que as crianças coletaram e que compuseram a exposição. Pode passar, fazendo favor? Aqui a gente tem o registro do lançamento da exposição, onde está todos os participantes do projeto, desde a equipe do museu, com os pesquisadores, a museóloga, o pessoal da equipe de preservação, a nossa coordenadora, e os próprios alunos que nos apoiaram e desenvolveram esse projeto tão lindamente com a gente. Pode passar? Um ponto que eu gostaria de reforçar para vocês aqui, e para dar continuidade na nossa conversa, é da existência de um setor educativo dentro de um espaço museológico. A gente trabalha se entendendo como educadores não formais, e isso pressupõe uma lógica de trabalho diferente do que a educação formal. Mas não quer dizer que esse trabalho não pode dialogar. E, nesse sentido, alguns dos nossos programas, inclusive, a gente tem uma série de projetos dentro do programa Semeando, voltado ao público escolar, já vem sendo realizado pela Secretaria de Educação de Santos, né? Através de muitas parcerias. Mas eu gostaria de reforçar esse trabalho desenvolvido por essa equipe, porque, de fato, a partir dessa relação com a equipe educativa que muitos processos fazem sentido para a sociedade, né? Porque quando a pessoa não conhece, por exemplo, a história, e aí vê um edifício como aquele que eu mostrei lá no começo, ela, às vezes, pode ter um certo distanciamento. E essa dimensão humana que muitas vezes aproxima esse público do espaço museológico. E, por fim, pode passar, fazendo um favor? Eu trouxe uma reflexão de um poeta e museólogo que eu gosto muito, que é o Mário Chagas. Importa registrar, no entanto, que a educação é uma prática sociocultural. Nesse sentido, que se pode falar no caráter indissociável da educação e da cultura, ou ainda na inseparabilidade entre educação e patrimônio. Não há hipótese de se pensar e de se praticar a educação fora do campo do patrimônio, ou pelo menos um determinado entendimento de patrimônio. Então, se a gente considera importante, de alguma forma, passar algum conhecimento, é porque esse conhecimento é um legado à sociedade, e, nesse sentido, a gente tem um patrimônio sendo preservado. E assim eu termino minha fala, agradeço, e abro o processo para a gente conversar um pouco com o André e ouvir as perguntas. Muito bem, gente. Excelente participação de vocês, riquíssima as contribuições. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, André. Antes da gente passar para as perguntas, eu queria só lembrar o público, né, que fiquem atentos no bate-papo e acessem o link de presença e avaliação. Tá? Além disso, acessem também o link da Onda Literária, que é a nossa livraria virtual. Bom, foi riquíssimo, né, o que vocês trouxeram para a gente poderia, como eu falei na outra oportunidade aqui, ficar muito tempo destrinchando cada uma das coisas que vocês trouxeram, a observação da paisagem histórica e das suas continuidades e descontinuidades como forma de proporcionar aprendizagens, a construção de uma história, né, de uma memória que não seja aquela positivista, né, que não seja aquela história dos vencedores, a formação dos professores como mediadores dos bens culturais, o trabalho de pesquisa, de registro e de curadoria com os alunos, né, que coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem, que é algo que a gente na SEDUC valoriza muito. O diálogo necessário entre educação não formal e educação formal. Eu acho que tem muitos temas aí, muitas coisas bacanas que vocês trouxeram e que a gente poderia explorar. E eu vou, então, passar as perguntas, gente. Bom, a gente selecionou algumas aqui. A primeira delas diz o seguinte, um pouco longa, mas vamos lá. A escola, muitas vezes, representa uma das primeiras, se não a primeira oportunidade para que os estudantes entrem no museu. O Centro Histórico de Santos tem grande possibilidade de ser um museu a céu aberto. O que falta para que isso efetivamente aconteça de forma a contribuir para que os jovens
e a população em geral sintam-se como partes da história da cidade, né? O que falta, se falta, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que eu posso começar respondendo com o que já tem. Existe um trabalho sendo feito pela Secretaria de Educação muito forte, que são os estudos do meio, promovidos pela... em geral, eu acompanho esse processo através da Adriana Negreiros, mas existem outras atividades também, por exemplo, em diálogo com o projeto... O de Educação Integral, Escola Total, onde a gente fez uma série de atividades com a turma toda ao longo dos anos de 2018 e 2019, e que em 2020 a gente precisou interromper por conta da pandemia. Essas atividades eram justamente para a gente reconhecer esse espaço, esse território junto com os alunos, e eles mesmos pensarem os processos de intervenção. Numa das propostas, a gente iniciava observando as telas do Benedito Calixto, e ao final eles propunham uma intervenção através de um desenho. Então, eles faziam uma versão do que era e do que eles queriam para a cidade. Então, algumas atividades já existem nesse sentido, né? Uma coisa que eu acho que é importante canais de comunicação efetivos para que esses projetos alcancem os mais variados públicos. Eu acho que esse é o início da conversa. Gostaria de saber do André também. Bom, eu concordo plenamente. Eu acho que interlocução, espaços de diálogo. Esses exemplos que você deu são perfeitos. Eu me lembrei que não tem muito tempo, eu fui com a Adriana Negreiros, a convite da Secretaria de Educação, conversar com a Secretaria de Turismo. A gente foi conversar, fazer um diálogo entre o currículo do fundamental, como o currículo enxergava o centro histórico e os guias de turismo. Foi uma conversa super rica, super interessante, e as próprias instituições precisam fazer mais parceria. A cidade, na verdade, eu vejo um esforço muito legítimo, muito válido para calendários conjuntos, né? Planejar coisas junto, tocar eventos juntos, né? Eu acho que tem uma questão da formação de redes dos servidores, que isso é muito interessante também, independente das agendas temporárias. Tem um número grande de servidores de carreira que vão se especializando, se qualificando e que também formam redes de interesses. E no final das contas, quer dizer, com esse trabalho, pegar este trabalho lindo que a Daniela acabou de apresentar, transformador, né, para a vida dessas crianças, e certamente para a vida de quem foi ouvido e foi musealizado. Quando a aluna pergunta, a senhora autoriza a gente a colocar a sua história na nossa exposição, ela diz um sim, a gente está só ouvindo, mas dá para ver o olho daquela senhora brilhando. Ela estava super orgulhosa. E a família dela deve ter ficado orgulhosa também. É muito poder que tem aí, né, nesse movimento todo. E, no final das contas, o que eu acho é que a minha resposta para quem fez essa pergunta é excelente. A gente vai ter o centro histórico que a gente quiser, quando a gente quiser. Quando a gente colocar limites ou aprender a
negociar interesses, ou botar banca e falar, não, isso aqui, esse centro histórico vai ser a nossa sala de aula, esse centro histórico vai ser mais lindo do que está hoje, esse centro histórico vai ser a cristalização do nosso apreço pela memória, pela história, vai ser o que a gente quiser, quando a gente quiser. Eu acho que a gente está querendo coisas muito legais para esse centro histórico hoje, que é belíssimo. Um ponto que eu acho importante também, que me veio agora à cabeça, é justamente esses processos de formação dos professores, né? Esse encontro, por exemplo, é uma oportunidade da gente apresentar esse trabalho e o professor ter conhecimento de que existem meios para a gente realizar essas ações, né? Então, um caminho, eu acho que é esse processo também de formação continuada dos profissionais da educação, do turismo e da própria cultura mesmo. Concordo. Bom, já que a gente falou de centro histórico, eu vou emendar uma outra pergunta aqui. Outro dia, estava lendo um artigo, né, de uma arquiteta de Santos, e ela estava falando sobre setores da sociedade que defendem demolir quarteirões inteiros no centro de Santos, né, como solução para o estado de conservação em que ele se encontra, né? Qual que deveria ser a resposta do poder público a esses anseios e de que modo as ações educativas no centro, no próprio Museu do Café e nos engenhos dos Erasmus poderiam contribuir para mudar essa percepção ou essa indiferença, né, de tantas santistas? Nossa, arrasou. Vamos lá. Bom, não sei. Não sei nem por onde começar, mas sem sombra de dúvida, há uma negociação de interesses, né? Tem diversas agendas em curso e cada um defendendo o seu lado, né? Tem gente que quer que o trânsito flua, então derruba, fura, faz viaduto, tal, e tem gente que está defendendo outras questões. E é preciso aprender a conversar, é preciso insistir, valorizar e possibilitar a valorização do servidor público para que possa para que se possa fazer políticas públicas que garantam a preservação do patrimônio da cidade. E aí negociar de forma democrática aquilo que é viável e aquilo que não é, nem conversar sobre extremos, né? Porque nem dá para você sair privatizando tudo e furando tudo e tacando cimento em tudo e modernizando tudo, e também não dá para a cidade crescer, o público cresce, o fluxo cresce, tudo cresce. É preciso tomar decisões muito difíceis, e para decisões difíceis, processos democráticos e educação. O que eu acho que resolve na hora de tomar decisões muito difíceis. Eu concordo com o que o André disse, considero a educação patrimonial uma via muito fundamental para essa relação de entendimento da importância desses espaços, né, aqui no caso o centro histórico. Então, é pela via da educação que muitas vezes a gente consegue manter algumas das nossas referências de memória. Considero importante, sim, a gente ter esses traços, esses lugares de memória, a gente não se perder no tempo mesmo, né? Perceber as transformações da cidade, perceber para que caminhos a gente gostaria de seguir, mas também considero que as pessoas precisam ser reconhecidas em primeiro lugar.
Então, na medida que isso possa andar em paralelo, né, em conjunto, a preservação desse centro, em conjunto com projetos de urbanização, projetos que pensem de fato na sociedade, e não só numa camada dela, né? Então, essa lógica de ocupação do centro precisa prever a sociedade como um todo, e não uma parcela. Então, acho que através do trabalho de educação patrimonial, a gente consegue conscientizar um pouco sobre essa importância de se preservar os espaços públicos. Perfeito. Ah, deixa eu aproveitar e tocar num assunto. Eu dei uma espiada no chat da transmissão e alguém, desculpa, eu não lembro do nome, mas alguém escreveu lá como é que faz para comprar o guia de observação de aves. Eu já vou aproveitar e já vou responder. É só entrar no site do Engenho e baixar no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu dispositivo e sair curtindo e olhando para o alto, ou às vezes para o chão, olhando para o lado, enfim, até, bom, se sair, sai de máscara, né? Senão, até da janela do apartamento ou de casa já dá para observar inúmeras espécies aqui na cidade. Eu vou aproveitar também, já que o André apresentou o jabá dele, né? A gente tem o site do Museu do Café, e lá tem um campo das ações do setor educativo. Tem um menu chamado Conteúdo Educativo, que tem todo o nosso material desenvolvido nesse momento da pandemia. Fora isso, tem uma parte explicando todos os programas que a gente realiza, quais perfis de públicos a gente atende, e daí, assim, tendo interesse, é só mandar um e-mail para a gente, que a gente sempre cria uma forma de encaixar e estabelecer, de fato, essas relações de parceria. Perfeito. A gente já indicou, inclusive, materiais de vocês nos nossos cadernos de história local. Tem muita coisa bacana lá, né? E tem muita coisa que eu acho que a gente ainda pode explorar. Sobre a nossa conversa aqui, a Adriana Negreiros falou no chat que patrimônio é um espaço de poder. Eu acho que resume bem o que a gente falou aqui. Nossa, um abraço para a Adriana, super mega parceira e super educadora e muito presente o tempo todo, mais de quase 2 décadas aí de trabalho ininterrupto, junto com outras educadoras e educadores da Seduc Santos, mas a Adriana sempre muito ponta firme, muito presente, muito dedicada, séria, enfim. Saudade, muita saudade de voltar a tocar a vida como era antes, bem agitada. Tomara que isso aconteça logo, né? Mas falando nisso, né, em voltar a tocar a vida, e também o André falou, né, da necessidade de usar a máscara, e agora há pouco, o Engenho e o Museu do Café, eles são 2 espaços educativos de muita importância na nossa cidade. Já existe a previsão de retorno das visitas presenciais? E o que muda, né, depois da pandemia, se é que muda alguma coisa? É uma pergunta que apareceu. Para o ímpar, Dani, quem começa? Eu posso começar. Tá bom, por favor. Então, as atividades do museu, elas já foram retomadas no sentido da realização de visitas, né? O museu está aberto, algumas ações do Centro de Preparação do Café do museu já estão no presencial. As ações educativas nossas, por enquanto, estão somente no virtual. Mas a gente tem descoberto um mundo de ações nesse momento, né, da pandemia. Então, tem muita coisa para apresentar para vocês lá, como eu falei, no nosso site. E acho que é isso, né?
Olha, maravilha, Dani. O Engenho está sem atividade com público desde março do ano passado. Existe, sim, um anseio, um movimento pelo retorno, assim que o Plano São Paulo e o Plano USP de retomada tornarem isso possível. As atividades, a gente nunca interrompeu atividades, né? Estivemos trabalhando o tempo inteiro, cursos à distância, a gente fez 2 cursos, somando quase 1.000 alunos, 100% online, um na plataforma Moodle, com atividades síncronas no YouTube, e o outro só no YouTube, que foi com a história da cachaça, sempre mantendo os projetos com recursos captados de editais, né, a exposição que vai ser inaugurada ainda esse ano, o próprio projeto de acessibilidade, e sobre a retomada, eu não tenho, no momento, para informar uma data. Eu sei que a Universidade de São Paulo está programando para o mais breve possível. E uma coisa, eu não tenho uma data, mas eu garanto que a gente vai fazer um barulhão nas redes sociais, a gente vai super avisar todo mundo, mandar e-mail para todo mundo, e certamente todo mundo vai ficar sabendo. E especialmente, como nós somos parceiros muito próximos da Secretaria de Educação, a SEDUC vai saber de antemão e vai poder falar para os seus professores. Então, a gente está doido para voltar, para falar a verdade. Esse projeto que eu apresentei para vocês, ele vai acontecer esse ano de forma virtual, com 2 escolas já selecionadas, do seu Edmeia e a escola Ayrton Senna. Então, se vocês acompanharem o nosso trabalho e tiverem interesse, mandem e-mail para a gente, e aí a gente tenta organizar isso para o próximo ano, essa participação, né? Legal, gente. A gente tem aí quase 5 minutinhos aí, um pouco menos, né? Eu acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. E também aproveito para avisar vocês que pediram o contato de vocês dois lá no chat. Então, a próxima fala de vocês podem deixar no chat ou podem falar aí. Vamos para a última pergunta aqui. A geografia e a diversidade cultural de Santos são ferramentas que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Como podemos preservar o passado e, ao mesmo tempo, considerarmos esses espaços como algo vivo, protegido e acessível para as futuras gerações? Muito bem. Dani, você começa de novo? Pode começar agora, eu estou pensando um pouco. Tá bom. Então, por favor, Caio, repete para mim, só para eu ter certeza que eu entendi direito, que essa pergunta é muito importante. A geografia e a diversidade cultural de Santos são ferramentas que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Como podemos preservar o passado e, ao mesmo tempo, considerar esses espaços como algo vivo, protegido e acessível às futuras gerações? Muito bem. Sem sombra de dúvida, Santos tem particularidades geológicas, geográficas, paisagísticas, arquitetônicas, arqueológicas, ambientais, riquíssimas para ser uma cidade educadora, uma cidade viva, uma cidade acolhedora, uma cidade que valoriza a sua história e, ao mesmo tempo, olhando para o futuro, sem dúvida. E eu acho que a resposta é lançar um olhar generoso e, principalmente, descobrir formas inteligentes, seguras de qualificar os espaços.
Eu acho que é isso. Acho que o lance é qualificar os espaços, considerando suas especificidades, mas com esse olhar essencialmente preservacionista e educador, de saber que todos esses espaços têm muito a oferecer na formação dos nossos alunos e alunas, né, na formação das gerações. Então, preservar é muito importante, porque preservando a gente tem um turismo seguro, mas que movimenta recursos, a gente tem professores e professoras e currículos e salas de aula que vão aprender uma forma carinhosa, generosa, afetiva de lidar com os espaços, e assim a gente vai construindo juntos uma cidade que a gente quer, uma cidade, qual é a cidade que a gente quer? Uma cidade segura, boa para todo mundo, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que tem memória, uma cidade acolhedora, uma cidade que, enfim, vou fazer uma lista de que cidade a gente quer, não é isso? Eu concordo com o André e tenho a ideia de que passado e futuro não são antagônicos, né? À medida que a gente reconhece os nossos processos históricos e se vale dessas informações para repensar a nossa sociedade, eu acho que a gente só ganha preservando o passado, né? Então, é lógico que a gente tem que pensar essa sociedade numa perspectiva decolonial, né? Não dá para a gente manter esses padrões de pensamento conservador, hegemônico, né? Então, nesse sentido, se estudar a história nos ajuda a questioná-la, né? Então, esses espaços de memória, eles são importantes para isso, porque através deles é que a gente justamente percebe essas transformações ao longo do tempo. Eu acho que o ganho das nossas discussões atuais é repensar a sociedade, né? Por exemplo, quantas políticas afirmativas foram surgindo através das lutas, né? Então, um ponto que a gente tem ganhado muito dentro dos espaços museológicos é essa luta pela acessibilidade, né? Então, até então, muitas das construções não foram pensadas para ser acessível, era um outro padrão de pensamento. E discutir esses espaços, nesses espaços, formas de torná-los mais acessíveis, eu acho que garante a preservação e a continuidade deles, não precisa derrubar para se tornar acessível. É só pensar um pouco mais com cuidado como torná-lo um espaço em diálogo com o tempo presente, né? É isso aí. Gente, excelente. Legal. Muito bom estar aqui com vocês de novo nessa tarde. Infelizmente, a gente chegou ao final, né? Já são 1h18 aí de prosa e a gente precisa encerrar. Então, eu quero agradecer novamente a vocês. Foi muito rico. Eu espero que a gente tenha outros momentos de troca. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao pessoal da Cenotec, que está no apoio, aos meus colegas da Ceforme, que também estão no apoio aí. Peço ao público, né, que fiquem com a gente, temos outras palestras hoje e amanhã, e é isso, né? André e Daniela querem fazer ainda alguma consideração, se despedir? Eu gostaria de falar, olha, gente, não é rasgação de seda, não, mas vocês foram impecáveis. Vocês nos contactaram com uma antecedência incrível. Vocês construíram junto com a gente, nos ouvindo, a temática proposta. Vocês foram acolhedores demais, metódicos, organizados, pontuais. Gente, olha,
parabéns, viu? Fora a programação, a curadoria da programação que está linda, vocês são incríveis mesmo. Parabéns para todo mundo. O trabalho desenvolvido realmente tá muito lindo, e acompanhar os comentários das pessoas, né, dos professores, também está muito bacana, porque me parece que eles estão realmente interessados nessa proposta. Eu fico muito feliz com esse resultado, que já é de sucesso. Espero que dessa ação fique algumas reflexões, né? Eu deixo o meu e-mail para contato, que é educativo@museudocafé.org.br. E aí a gente pode ir conversando atividades, pensando como desenvolver esse trabalho em parceria. Com certeza vão ficar muitas reflexões. E também, com certeza, os laços aí vão ser estreitados. Quero agradecer de novo, então, a vocês, agradecer também às nossas intérpretes de Libras, que estiveram aí firme e forte, interpretando. E, bom, é isso, então, gente. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Fiquem bem, cuidem-se e vamos aproveitar o resto da programação, que está linda. Daniela, muito obrigado pela possibilidade de conversar com você, dialogar. Caio, obrigado pela mediação. Abraço para todos da equipe. E a gente se vê por aí. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.